Oi, mulherada! Chegamos então ao nosso segundo dia de jornada e eu quero saber como é que foi o tema de casa. Vocês fizeram, conseguiram separar as ervas, quantas encontraram? Se tu tá aqui assistindo essa aula de hoje e tu não assistiu o primeiro vídeo, pausa esse vídeo agora e volta lá no primeiro, porque todo o conteúdo da jornada foi pensado de forma lógica. Então tu precisa primeiro assimilar o conteúdo do primeiro dia, para depois chegar no segundo dia mais preparada e para aí chegar no terceiro dia. Existe uma ordem cronológica para que as coisas aconteçam aqui. Então se tu não assistiu o primeiro vídeo, para agora o que tu está fazendo, volta lá em algum lugar aqui dessa página, tu vai encontrar e assiste o primeiro vídeo, certo? Se tu já assistiu, eu quero saber como que foi teu tema de casa. Quantas ervas tu encontrou, se tu conseguiu encontrar alguma daquelas 7 ervas que eu sugeri e guarda elas aí contigo, que até o final da aula tu vai entender o porquê que eu pedi justo essas 7 e por que foram justo 7 ervas e não 8 e não 6. E já te adianto, se tu tá aí pensando assim, Cássia, tu tá querendo me dizer que tudo se resolve com um chá de camomila? Não. Eu sou a mulher do caminho do meio. Nem tudo se resolve com chá de camomila e nem tudo se resolve com remédio. O que eu quero por meio dessa jornada é te dar autonomia, conhecimento e segurança para que tu possa trazer as ervas de forma a contribuir o máximo que elas têm para contribuir na tua vida, tanto no físico quanto no sutil. E aí tu pode estar te perguntando, Cássia, mas como assim físico e sutil? A gente vai entender melhor isso no nosso encontro de hoje. Então, fica aqui presente, comprometida com a jornada, porque eu tenho certeza que a aula de hoje vai te fazer ter clareza de enxergar muitas coisas que o teu corpo físico manifesta e que tem uma origem no teu campo sutil. Aliás, eu quero te perguntar, tu anotou no caderno a pedra do sapato, aquela que te incomoda e tu sabe que incomoda, e tu tá aqui pra gente olhar para ela juntas e resolver ela? Gurias, não tem mais como fugir de tirar essa pedra do sapato. Não tem como ter plenitude, fluidez na vida se continuar com essa pedra colocada aí dentro. Então a gente está aqui juntas para tirar ela. No nosso último encontro, eu comentei com vocês a minha experiência com a Artemisia. O quanto a Artemisia me trouxe a conexão com o meu útero, a oitiva dele e a clareza do que eu precisava fazer para atender aquele chamado que o meu corpo físico estava me colocando já há algum tempo. E eu quero dividir aqui com vocês alguns relatos de mulheres que também experimentaram o poder das ervas. A Thaís está falando aqui sobre a erva doce. Surgiu uma explosão de raiva no dia seguinte. Dessa vez com a sálvia me deixou caindo de sono o dia todo. Cada vez me surpreendo mais e fico mais interessada. A Josi falou aqui, primeira vez que vaporizei com sálvia chorei demais. Senti vontade de perdoar minha mãe e minha avó. Na verdade, as mulheres da minha família. Não tenho uma relação ruim com elas, mas tem alguns ressentimentos que nem eu sabia que estavam lá. Então, o que acontece? Não sou só eu que conheço de ervas, que estudo as ervas, que posso sentir os efeitos das ervas, tanto no corpo físico quanto no corpo sutil. Toda mulher, toda pessoa que se coloca disposta a essa conexão, disposta a conhecer e se aproximar das ervas, vai ter a oportunidade de ouvir, entre aspas, o que a erva tem a dizer. Muitas vezes vai ser de alguma forma sutil, mas eu posso garantir para vocês que na grande maioria das vezes vocês irão se surpreender, como eu me surpreendi e como as gurias que me mandam relatos também se surpreendem. A cada vaporização, a cada chá ou a cada utilização da erva, seja da maneira que for. E aí eu sei que tu pode estar aí pensando assim, Cássia, eu tenho uma enxaqueca absurda que eu já tentei de tudo. Eu já tentei de tudo para passar minha cólica, essa dor de estômago que eu sinto, já tentei de tudo. E aí o que eu posso te dizer? Que as ervas podem ser uma alternativa para ti também, que já tentou de tudo. Porque tu tentou de tudo que trata o sintoma, mas tu já tentou fazer essa análise do porquê que esse sintoma se apresenta, quando que ele começou, em que ocasiões ele se manifesta, é sempre, não é? Tudo isso é um grande exercício de autoconhecimento e também de autocura, porque é assim que a gente consegue entender melhor o nosso funcionamento. E aí, quando eu falo do sintoma
E quando eu falo do que traz esse sintoma no corpo físico, a gente vai abrir o nosso primeiro ponto do encontro de hoje, que é: toda e qualquer erva tem uma propriedade fitoenergética e uma propriedade fitoterápica. O que isso significa? Que toda erva tem uma atuação no campo físico e uma atuação no campo sutil. Cassi, o que é o campo físico? É o sintoma, a cólica, a dor de cabeça, a ansiedade, a dor de estômago. Isso é o sintoma. E o que é o campo sutil? É o campo que a gente não consegue tocar, que é o nosso emocional e o nosso energético. O nosso campo energético, a gente consegue compreender ele melhor quando a gente entende que nós temos, ao longo do nosso corpo, 7 principais centros energéticos, que se chamam chakras. Esses centros energéticos, eu gosto de fazer uma comparação como se eles fossem portas. Essas portas podem estar fechadas, e aí a gente tem um bloqueio do chakra. Elas podem estar entreabertas, e aí a energia está passando por aquele centro energético, mas ela tem que fazer uma força para passar ali, e ela vai passar num menor volume. E essa porta pode estar totalmente aberta, que é quando a energia está fluindo livremente. Nós somos um canal de energia, e eu não estou aqui falando de religião, eu estou aqui falando de energia. Nós somos um canal de energia. Energia é algo incontestável, é só por ela que a gente está conseguindo conversar aqui e eu estou chegando até vocês. Esses centros energéticos, nós temos 7 principais ao longo do nosso corpo. Começando pelo nosso chakra básico, ele se localiza no nosso períneo, entre a vagina e o ânus. Subindo, a gente tem aqui no baixo ventre o nosso chakra sacral, que armazena todo o aparelho reprodutor feminino. Subindo mais um pouquinho, a gente tem o plexo solar, que é onde fica o nosso estômago, todo o nosso aparelho digestivo. No centro do peito, nós temos o chakra cardíaco, que, como o próprio nome diz, é onde fica o centro energético do amor. Na garganta, nós temos o chakra laríngeo, que é a energia responsável pela comunicação. No centro da testa, a gente tem o chakra frontal, que é onde a gente armazena a nossa intuição. Segundo dizem os antigos, é o olho que vê aquilo que os olhos físicos não conseguem ver. E o nosso chakra que conecta com a energia do universo, que é o coronário. Então nós temos ao longo do nosso corpo estes 7 centros energéticos. Cada um deles é responsável pela energia que dá o correto ou não funcionamento de determinadas funções, com o perdão da redundância, do nosso corpo físico. Vamos lá. O nosso chakra básico, ele tem a energia que é uma energia densa, telúrica. É a energia que nos conecta na Terra e que nos faz estar aqui, vivas. É o que anima o nosso corpo físico. Então eu vou te perguntar, como é que está a tua disposição física hoje? Tu tem tesão de levantar da cama todo dia de manhã? Ou quando abre o olho já pensa, putz, vou ter que ir para mais um dia, que preguiça. Isso diz muito do funcionamento do teu chakra básico. O funcionamento do teu intestino também está ligado com a questão do chakra básico. O teu chakra sacral, como é que está a tua relação com a menstruação? Como é que ela é? Ela é um ciclo longo, curto, tem irregularidade menstrual, tem TPM aí? Como é que é a tua libido? Como é que é a tua relação com o orgasmo? Isso tudo está relacionado com o nosso chakra sacral. No chakra do plexo solar, a gente armazena todas as emoções densas. Quais são essas emoções? Raiva, mágoa, rancor, ódio, medo, insegurança, ansiedade. O que diz que esse chakra não tá legal e que precisa olhar para ele? Tu é uma mulher que tem muito enjoo, gastrite, tu é ciumenta, tu é muito consumista, exacerbadamente, tu tem uma necessidade grande de controlar as coisas, tu te considera uma mulher controladora. Tudo tá relacionado com a energia que a gente armazena aqui no plexo. No cardíaco, também tá relacionado com a constipação intestinal. E como é que é a tua autoestima? Tu te considera uma pessoa fria? Tu te considera uma pessoa angustiada? Isso tudo está relacionado com o cardíaco. No laríngeo, como é que é a tua comunicação? Como é que tu te expressa? O que tu faz com o que tu sente? Tu expressa ou tu engole? Como é que é para ti falar em público? Tu sente muita dor de garganta, pega um arzinho mais frio, a garganta já tá arranhando, tem dores de garganta que parece que tem uma bola. Como é que tu sente hoje a tua garganta? Esse é o chakra da comunicação, de colocar a nossa verdade no mundo. E aqui no frontal,
Me fala, tu é teimosa? Tu tem insônia? Isso tá ligado com o nosso chakra frontal. E no coronário, como é que é o teu relógio biológico? Tu te considera uma pessoa pessimista ou otimista? Isso está relacionado com o funcionamento do teu chakra coronário. Então, aqui nesse estudo rápido e bem resumido sobre os chakras, porque eles têm outras qualidades relacionadas com as cores, relacionadas com o que pode ser feito em cada um deles, relacionados com a idade com que cada um é desenvolvido e fortalecido ao longo da nossa vida. Mas o que eu quero trazer aqui é, para cada um desses chakras, existe uma infinidade de ervas que podem auxiliar no funcionamento dele, no restabelecimento da energia dele. E por isso que é tão importante que a gente saiba sobre o nosso funcionamento. Porque quando a gente conhece a nós mesmas e a gente consegue ter essa autopercepção de identificar. Claro que todas nós, gurias, temos uma coisa ou outra desregulada. Ninguém é 100%, né? Ninguém gira 100% normal em cada um dos chakras. Mas vai ter um que vai gritar. E sabe por que o corpo físico grita? Vai ter um ou vai ter dois? Porque lembram que eu falei no começo da explicação sobre os chakras, que eles são como portas que podem estar fechadas e entreabertas ou abertas? Cada vez que a energia vai passar e essa porta não está 100% aberta, ela fica batendo nessa porta. E aí vocês já conhecem aquele ditado, que a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Aquela energia, ela não está fluindo por ali. E aí a falta de fluidez dela, o bloqueio da passagem dela, acaba o quê? Pá! O corpo físico vai e somatiza algo. Esse é um dos pilares da ginecologia natural. Toda doença que a gente manifesta no corpo físico, isso não só da ginecologia natural, mas da medicina integrativa que está ganhando cada vez mais força, toda doença que a gente manifesta no corpo físico, ela tem um fundo não exclusivo, mas ela tem uma raiz emocional e energética. Isso é olhar para a gente como um todo, como seres integrais, que integra vários corpos, não só o físico, mas o sutil, o emocional. Então, a minha ideia com o nosso encontro hoje é te auxiliar a ter esse conhecimento de ti mesma. Ah, Cassi, mas eu tenho muita ansiedade, eu não consigo parar para fazer isso. E eu vou te dizer, tem ervas que são ótimas aliadas para tratar a ansiedade. Ai, Cassi, mas eu nunca consigo estar aqui agora conectada comigo. Pega um alecrim fresco, esfrega ele na mão, pode ser aquele alecrim de tempero que tu compra no mercado. Esfrega na mão, cheira um pouquinho, faz uma água saborizada com alecrim, faz um chá de alecrim. O alecrim é uma erva que trabalha muito a presença no aqui e agora, e eu tenho certeza que ela vai te ajudar a fazer esse exercício de autopercepção, de autoanálise e de autoescaneamento corporal. Olhar para si e ver o funcionamento do corpo. E aí tu pode estar aí pensando, ah, Cassi, mas para ti é muito fácil falar para lançar a mão das ervas, porque tu tá aí no meio do verde, no meio do mato. Gurias, eu já falei para vocês e vou repetir, eu moro em um grande centro urbano, eu moro em um apartamento e eu tenho no máximo 5 ervas conservadas em casa. A grande maioria das ervas que eu uso para qualquer coisa, seja para vaporização, seja para chá, seja para banho de ervas, seja para limpar energeticamente o ambiente, eu não pego dos vasos que eu tenho em casa, eu compro erva seca, erva desidratada. Então não é uma premissa que tu more no meio do mato ou que tu tenha acesso à erva fresca. Aliás, cabe aqui salientar e já dizer para vocês, não existe diferença de potencial de cura entre uma erva fresca e uma erva seca. Ambas as ervas, tanto se tu for usar ela pensando no campo físico como no sutil, têm a mesma potencialidade de atuação, tanto seca quanto fresca. E aí tu pode estar aí pensando o seguinte, ó, ai, Cássia, eu queria muito fazer tudo isso, eu queria muito olhar para ver meus chakras, mas eu não consigo ter disciplina para fazer todo dia, para fazer o chá todo dia, Então eu vou te dizer que existem também ervas que podem te auxiliar na disciplina, no foco, na entrega. Aliás, várias pessoas, várias mulheres que me seguem lá na minha maestria me pedem seguidamente para eu fazer um guia com todas as ervas, com o que elas trabalham no campo físico e no campo sutil e falando sobre isso. E eu realmente tenho vontade de fazer isso. Por quê? Porque eu sei que isso vai trazer muita liberdade e segurança para vocês. Mas isso é um assunto para um outro momento.
O que eu quero hoje aqui com vocês é ter a certeza de que nós chegamos juntas à conclusão de que não somos somente um corpo físico e que é de suma importância para que a gente tire aquela pedra do sapato, que a gente olhe para além do sintoma físico. E eu poderia ficar horas aqui, porque esse é um assunto que me interessa muitíssimo. E esse é um assunto leve, que a gente fala e é como se o tempo não passasse. Mas a gente precisa finalizar. Só que eu quero deixar para vocês um tema de casa, só para aquelas que estão realmente comprometidas com a jornada e com o objetivo dela, que é ter autonomia e conhecimento para manusear ervas. A gente só consegue ter autonomia quando a gente tem conhecimento, sobretudo de si mesma. Então o tema de casa é, eu quero que tu pegue esse caderninho que tu já separou no nosso encontro anterior e tu faça um mapeamento do teu corpo com base em tudo que eu trouxe aqui sobre cada um dos chakras. Então eu quero que tu desenhe ali o teu corpinho e tu vá apontando para ti mesma qual é o chakra que hoje, por tudo que eu trouxe aqui nessa aula, tu entende que está em desequilíbrio. Se é o básico, pinta no lugar do básico, se é o sacral e vai subindo. E aí eu quero que tu coloque esse mapeamento no teu caderno, porque amanhã nós vamos juntar esse tema de casa, esse mapeamento que tu fez, com aquelas ervas que eu solicitei lá no nosso primeiro encontro, que tu separasse algumas delas. E eu posso te garantir que tu vai te surpreender com a combinação do tema do segundo encontro com o tema do primeiro. Então, faz teu mapeamento, deixa aqui nos comentários que eu quero saber, leio todos, viu? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber qual é o chakra que tu identificou como estando em desequilíbrio e a pedra no sapato que vem te apertando aí. Qual é essa pedra que a gente vai tirar juntas? No nosso próximo encontro, tu vai te surpreender com o quanto é verdade uma frase que eu sempre falo, que a erva te escolhe. Então, eu te espero para a gente esclarecer essa conexão aí, entender o porquê dessas ervas e como que elas podem te auxiliar a trabalhar esse desequilíbrio energético que tu já vai ter identificado com o tema da aula de hoje. E digo mais, além de tu entender por que essa conexão com essa erva se estabeleceu, por que essa erva te escolheu, eu vou te mostrar e te explicar que as ervas, assim como nós, também têm polaridades energéticas, yin e yang. Te espero. Beijo!